Atilano Murada começou a tocar violão aos 14 anos, quando ganhou o instrumento do seu pai. Em 95 ele lançou o primeiro CD. Em 2010, aliás, o compositor lançou o CD Poesia e Violão. Ele é pastor, compositor das músicas do CD infantil do Diante do Trono, o Davi, né? A Vida de Davi, além de compositor, também escritor, teólogo, pastor, como eu já disse, entre outras atividades. Aliás, Atilano é um multi-homem, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Obrigado, humilde Felipe. café da manhã. Oh, Deixa eu já aproveitar e já mostrar aqui o CD que o Atilano... aliás, você foi compositor de todas as músicas desse CD. As letras e músicas. Eu até estava lá na gravação do DVD, né, das imagens do DVD, que foi num grande estúdio aqui em Belo Horizonte. Está muito lindo, bonito. muito lindo esse projeto, Graças que é o a Deus. Crianças Diante do Trono. Fala sobre a vida de Davi, né, a história de Davi. Isso. Mas assim, esse é um projeto mais atual. Você tem vários outros discos, Esse né? é um projeto recente. Né? Tem gente que me pergunta assim, então essas as primeiras músicas que você faz, e pô, ficou legal. Não, inclusive, pra gente chegar a fazer um projeto desse aí, você já tem que ter uma história grande, composição. Inclusive, eu acho que dá para te mostrar aqui atrás, tem ali uma coletânea que você fez agora recentemente, porque a sua história é muito vasta, a quantidade de CDs é muito grande, você montou uma coletânea. Eu reeditei todos eles, são 8 no total, e eles estavam fora de catálogo, porque eu estava há 7 anos nos Estados Unidos, então não estava vendendo no Brasil mais, eu vinha poucas vezes fazer apresentações aqui, estava mais para fora do país. Mas agora eu voltei, os CDs foram todos reeditados e voltando à venda aí devagarzinho. Né? Você viu aquele método de tocar violão? Chique, né? Eu conheci o trabalho do Atilano através daquele método, esse método aí, ó. Tocar violão é fácil. Meu pai me deu esse método muitos anos atrás. E aí eu li ali Atilano Murada, e ficava com isso na cabeça. Aí, muitos anos depois, eu tive o privilégio de conhecer o autor. Quanto talento, hein, Atilano? Verdade. A primeira pergunta que eu vou fazer pra você é assim, descobrir um talento é fácil entrevistar um rapaz e falar assim, pô, você começou a cantar, um talento. Agora, você descobriu diversos talentos, Deus te deu muitos isso talentos. é bom, Como foi essa descoberta? Isso é bom e ruim, meu Maurício, porque você fica um tempo até você descobrir qual a faculdade que você vai fazer, qual é o curso. A primeira faculdade que eu fiz foi teologia. Teologia porque eu sou nascido e criado no Evangelho, queria aprender de Deus e sempre quis ser pastor. Isso para mim é uma prioridade na nossa casa, na minha família. Mas eu senti que eu poderia fazer mais coisas do que essa, pela facilidade de escrever, pela criatividade, a facilidade de compor, que veio logo no início da minha vida. Eu gostava muito de fazer teatro, essas coisas todas. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa que eu aprenda um pouco mais sobre isso. E foi aí que eu fui fazer jornalismo. E o jornalismo, ele é bom pelo aspecto de que você pode, se de manhã está entrevistando um professor de matemática e à tarde um biólogo, à noite você está num recital, num balé, entrevistando os artistas. Quer dizer, com isso, vamos dizer que eu satisfiz o meu desejo de descobrir sobre tudo. E no jornalismo a gente tem isso. Você conversa com gente de todo tipo e tudo. Porque isso era um problema quando eu era pequeno. Eu falo assim, o que você gosta mais? As aulas de matemática ou de português? Vou ser sincero, eu gosto de todas. E a de biologia, química, você não gosta? Eu falei, adoro, rapaz, todas eu gosto. Tem um problema sério com isso. Mas, na verdade, isso foi muito bom para eu poder depois escrever sobre essas coisas. Porque eu gosto de ler sobre todas, de estudar sobre todas. Você até revisa, inclusive, textos em função da faculdade de jornalismo que você fez, e se aperfeiçoou na língua portuguesa e até revisa. Nós vimos ali um livro do Asaf Borba que você revisou, é o último que você revisou agora, né? Esse é o último livro que eu revisei para a Transmundial, que agora também é uma editora, e está lançando livros. Esse ano a gente pretende... Esse dele é Asaf Borba, Adoração quando a fé se torna amor. Então, nós estamos preparando um novo agora, que é a biografia do Asaf Borba. Que ele é um paizão de todos que fizeram música nos últimos 30 anos. Né? Então, uma grande referência. Mas a gente trabalha nessa área de escrever e para editoras. Eu também trabalhei nos últimos anos num trabalho inédito que sai esse ano, que é a Bíblia Brasileira de Estudos. Então, é uma Bíblia com 25 mil notas. Então, a editora Ragno de São Paulo convidou em torno de uns 30 teólogos para trabalhar nisso. Então, eu trabalhei durante 3 anos com o pastor Luiz Saião, Sim, e escrevendo essas 25 mil notas. Que e eu sempre, né, na área de
de literatura, música, cultura brasileira, arte, essas coisas todas. Então eu escrevi mais de 300 páginas de notas novas. Essa Bíblia sai em 2013. Aliás, um grande abraço ao pastor Luiz Saião, que, meu pai do céu, é um pastor abençoadíssimo que nos ensina muito. Agora, algo que me deixou bem curiosa, porque a gente sabe que além de todos esses talentos, você tem uma sensibilidade, querendo ou não, para compor para crianças, porque é um pouco diferente, né? Fala sobre essa diferença de compor para criança, você tem que pensar ali como que é a cabeça de uma criança, como que ela vai receber aquilo. Fala um pouco para a gente. Olha, na verdade, eu creio que Deus me deu o ministério de ensino e eu uso a música como uma ferramenta. Uns usam a pintura, outros usam cantar, outros usam a oratória, a homilética, e eu uso a música. Você faz que nem o Pachecão, né? O Pachecão teve aqui um tempo com a gente, que ensina a física cantando. E você, exatamente. Eu acho que é uma forma... Eu fiz várias músicas na escola para poder fazer vestibular. Era mole para mim. É um aprendizado demais, né? Ajuda demais. Ajuda na memorização. Exatamente. Então, eu, por exemplo, musiquei o Pentateuco inteiro, são 4 horas e meia de música. Então, eu sei porção de coisas do Pentateuco justamente por causa de ter feito esse tipo de música. Então, Luciano, fazer música para criança... vamos dizer, você tem que ser objetivo. Toda música tem que ser objetivo. E você tem que fazer na linguagem que elas entendam e esperando alguma coisa delas e que seja algo que elas declarem. Por exemplo, a primeira música, a hora que entra o musical, amigo, amigo, que alegria te encontrar. Eu fiquei imaginando eles encontrando. Pô, nós vamos encontrar os amigos agora, como foi na música do Davi. Nós estamos agora numa batalha. Então, a gente tem que encenar isso em casa. Sim. Eu fiquei imaginando como seria a música. O Davi vai contar? O Golias vai rememorar? Não, ele não vai, porque ele morreu. Não, o exército vai contar? Não. Eu fiquei imaginando a cena. O Davi daqui, o exército de Israel aqui tremendo, do lado de cá está o Golias, o exército dele zombando. Então, eu criei a cena como será agora. Um canta, o outro canta, o outro canta, o outro canta. Né, então a gente vai bolando e depois a gente põe esse pessoal para cantar. E tudo sai. Você falou um pouco de exército, eu sei que eu tenho um pouco de... Mas você também participou por um tempo do exército, teve até uma patente no exército. Sim, Queria que você falasse um pouco dessa história sua no exército. Na verdade, não é tão diferente assim, não. Não vai ter tempo aqui, mas a gente já proseou durante algumas horas. Sim. E o Atilano já me contou. Inclusive, ele participou comigo do Display ano passado. Sim, sim. E foi muito bacana, a gente conversou bastante. Ele me contou um pouco dessa história e como é que tem uma relação grande entre essa participação dele, esses anos que ele serviu no Exército. Muito rápido, Atilano? Conseguiria, sim. Então, olha, eu entrei no Exército com 20 anos de idade, com 19 para 20 anos, por concurso. Eu fui para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Então, eu fui ser sargento do Exército. Eu fui militar por 24 anos. O tempo que eu servi. Mas nesse tempo todo, eu fazia todas essas coisas de noite, final de semana, mesmo durante o quartel. Né? Você dorme como... Durmo 6 horas por noite. O grande segredo talvez seja justamente um aproveitamento do tempo e a praticidade de fazer as coisas. Dá para fazer várias coisas. Você faz uma descansando da outra. Eu descansava do Exército fazendo música, descansava da música estando no Exército ou escrevendo. Então, uma coisa descansa da outra. Você tem que dividir bem o seu tempo. Então, eu creio que, vamos dizer, a disciplina do Exército me ajudou muito naquilo que eu faço. O Exército é uma instituição muito ampla. Você conhece gente do país inteiro. Quer dizer, eu tinha 20 anos de idade e eu estava dentro de uma escola com gente do país inteiro. Eu conhecia o gaúcho, conhecia o mineiro, conhecia o carioca, e aí você começava a conhecer melhor a nossa cultura brasileira através dos primeiros meus colegas, depois os meus alunos, porque eu dei aula nessa escola por 10 anos, nessa escola de sargentos. Então eu estava lá com gente do país inteiro, conhecendo a cultura, a música e tudo mais. E claro, às noites, nos acampamentos, no próprio quartel mesmo, eu estava sempre com o meu violão, velho. Isso aí não adianta, o violãozinho é meu amigo de muitas e muitas horas. Eu me lembro um aniversário meu que eu passei num ponto, assim, ermo, sabe aquelas montes de montanha? E tudo. Então, os alunos estavam fazendo carta topográfica, aulas de carta topográfica, então eles iam buscando os pontos. E eu fiquei num ponto desses por 15 dias, dia e noite.
esperando os alunos passarem e tudo mais. E eu me lembro que eu escrevi uma pasta desse tamanho, com mais de 400 músicas, escrevendo, porque eu tinha um tempo ocioso naquele momento e tudo. E eu sempre levava um livro e sempre levava o meu violão, estava por ali e tudo. Então tem toda uma você relação, aproveitar. Né? Você sabe que o livro Tocar Violão é Fácil, eu fui escrevendo ele à mão. Na época que eu escrevi ele em 89, a gente não tinha computador. O computador estava começando a chegar. Está sendo mostrado, inclusive quando você fala, o Didi está mostrando ele na tela. Ele já saiu, inclusive, de circulação na editora Betânia. Né? Vamos ver se a gente retoma ele novamente, porque é um livro muito pedido. Ele foi publicado por 15 anos. E é um método seguidos. prático, né? Muita gente aprendeu com ele. Eu tenho um feedback impressionante com ele. Mas eu escrevi esse livro todo à mão. Eu fui escrevendo à mão os papeizinhos e botando no bolso da farda. Eu tô vendo Chegava à noite. Sua memória é privilegiada. Isso assim, não dá como negar, né? Você lembra da primeira composição que você fez com violão? Olha, eu lembro, mas não sei a letra, porque eu tive uma técnica. Eu tive uma técnica para compor. Eu me lembro quando eu era menino, tomava banho na bacia, ficava com o radinho do lado, escutando música. Eu adorava ouvir música brasileira, e sempre que meus pais são músicos, e a música era bem intensa em nossa casa. Eu me lembro que eu, às vezes, continuava as músicas. Engraçado, a música podia ter esse caminho, né? Ela foi para cá, de repente ela podia ir para lá, né? Eu não sabia, mas eu já estava inventando música. Sim. E quando eu tinha 13, 14 anos, quando ganhei o meu violão, no dia que fiz 13 anos de idade, meu pai me deu um violão, meu pai é violonista também, eu me lembro que um ano ali eu comecei já a dar aula para os amigos próximos e eu vi que eu conseguia inventar a música mais do que exatamente aprender uma nova. Eu demorava mais tempo para aprender uma nova do que inventar aprender uma outra, do que inventar uma nova. Você virou um compositor. E aí eu falei, mas como é compor música? Pô, não tinha ninguém, morava no interior, um lugar pequeno, não tinha ninguém que fizesse isso do lado. E o que eu fazia? Eu falei, vou usar minha velha técnica. Eu pegava uma música que existia, pegava o início dela e continuava. E depois eu voltava e mudava o começo. Aí eu ficava com a música inteira. Mas depois eu comecei a achar, poxa, eu preciso achar um caminho para mim. E aí, sei lá, depois da 12ª música, eu comecei a criar mesmo. E hoje são mais de 700. Você lembra qual foi a primeira música que você usou como muleta para poder fazer essa técnica? Eu lembro, não sei de cabeça, mas é uma música evangélica, eu não me lembro mais. Mas enfim. Não me lembro. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. É uma música antiga, um corinho. Aí você pegou da partir desse pedaço. Eu peguei daí, eu fui embora. Não lembro, começou a cantar. Lembrei, voltou. Você sabe que tem que acionar, né? Tem que acionar, com certeza. Agora eu quero que você acione esse violão aí. Porque esse violão tá aí em pezinho do seu lado, bonito. Pedindo para ser tocado. É isso aqui. Você é meu amigo há 37 anos, né, velho?